Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para dar início a mais esse segundo trimestre de 2020 na Escola Bíblica Dominical, que esta revista vem com o tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Vamos fazer uma oração antes de começarmos? Senhor Deus, Senhor amado, nós queremos te louvar e te bendizer, te engrandecer por mais esse dia, por mais esse momento oportuno, ó Deus, que temos de podermos estudar e aprender mais de Ti. Espírito Santo esteja aqui conosco, nos conduzindo conforme a Tua palavra, Senhor, ministrando ela nas nossas vidas, através da Tua sabedoria, do Teu entendimento. Dai-nos o discernimento, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, conforme eu estava te falando, nós daremos início neste momento com a primeira lição, que vem com o tema Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. A leitura bíblica em classe se encontra lá em Efésios capítulo 1, verso 1 e 2, e também Atos 19, 1 ao 7. Por favor, neste momento eu te peço para você pegar a sua Bíblia e acompanhar comigo. Começa assim, Efésios capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, verso 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Aleluia. O texto áureo nos diz assim: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, verso 2. A verdade prática nos diz assim: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Amém. Glória a Deus. Então, nós vamos dar início neste momento à introdução da revista, conforme foi passado aos grupos da nossa igreja. O link está aí, eu creio que você tem visto. Por favor, só basta você abrir e acompanhar a sua revista aí juntamente conosco. A introdução fala bem assim: a epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Ou seja, essa epístola ela vai nos dar um direcionamento muito forte, doutrinário, conforme Paulo vai escrever. Ele vem trazendo vários aspectos doutrinários, abordagens, adoração a Deus, aperfeiçoamento da vida cristã. Ela é uma carta muito bem direcionada à igreja de Cristo, não somente lá naqueles tempos antigos, mas hoje em dia, hoje nos nossos dias atuais, para mim, para a sua vida como igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos passar para o primeiro tópico, que vai nos falar acerca da autoria. Autoria e data. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo.
Em hebraico, Saulo significa solícito, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Então, irmãos, conforme nós lemos, Saul solícito, solicitado, é o seu nome em hebraico. E Paulo quer dizer pequeno, o seu nome em romano. Daqui já cai como se fosse uma mentira, né, que muitos pregadores falam que foi Deus que trocou o nome de Saulo para Paulo. Mas conforme nós estamos lendo, o seu nome em romano significava Paulo e Saul, o seu nome em hebraico. Paulo, pequeno, Saul, solicitado. Ele era judeu da dispersação, nascido em Tarso da Cilícia, uma metrópole com um grande governo autônomo. O imperador Júlio César, na época, em 100 a 44 a.C., deu aos moradores de Tarsos cidadania romana. Você pode acompanhar comigo em Atos, o capítulo 22 e o verso 3, que vai falar sobre isso que eu acabei de dizer. Atos 22, o verso 3, fala bem assim: quanto a mim, aqui é Paulo falando, né? Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso, de Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. Então, ele recebe esse título do imperador Júlio César. Todos ali que moravam em Tarso de Cilícia, eles receberam essa cidadania romana e alguns mais requisitos que tinham direito ali, conforme a cidadania romana dava. O Atos 22, 25 também vai nos falar concernente a isso. E quando estava atando com correias, disse Paulo a centurião que ali estava: e vós lícitos açoitar um romano sem ser condenado? Aqui ele atribui a cidadania romana dele. Aqui ele, como um judeu, mas que tinha a cidadania romana adquirido ali por aquela localidade onde ele morava. Então ele vai para cima dessa cidadania para tentar escapar daquele castigo. Amém? Vamos pular para o segundo tópico, a assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoria apostólica com ressalva pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. Então aqui o apóstolo ele vai nos deixar claro, ele já inicia alguma das suas cartas trazendo para si o título de apóstolo. Conforme então nós estamos falando, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, verso 1, que vai nos dizer assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, irmãos, como nós podemos ver, ele atribuía para si, ele puxava para si essa responsabilidade do apostolado. Outra passagem concernente a isso, Romanos 11, verso 13. Acompanha comigo. Romanos 11, verso 13. Porque convosco falo gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. Ele se intitulou apóstolo dos gentios, porque ele começou a pregar para os judeus,
Só que ele não foi muito bem aceito. E logo após ele começa a pregar para os gentios. Isso aqui, ele já nos deixa uma lição, irmão, sabe o quê? De humildade, mas ao mesmo tempo de autoridade. Puxando para si essa responsabilidade de apóstolo. Porque conforme nós sabemos, o apostolado só é permitido àquele que encontrou-se ou foi determinado pelo próprio Senhor Jesus. E ele, conforme ele mesmo disse, ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E que designou o apóstolo Paulo para pregar às nações, pregar aos gentios. Vamos pular para o tópico seguinte. Terceiro tópico. Uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor, e o embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. É muito interessante essa parte, porque mesmo em cadeia, ele não viu dificuldade. Mesmo ali envolto de soldados romanos, vigiando ele, eu creio que 24 horas, não poderia sair, era uma prisão domiciliar, nós vamos ver isso mais para frente. E dali ele escreve essa carta, e dali ele frutifica. Eu acho isso muito bonito da parte de Deus para com Paulo. Ele frutifica em plena cadeia. Quem sabe muitas das vezes, às vezes a gente dá tanta desculpa para o Senhor, de tanta coisa que não acontece nas nossas vidas. Eu poderia fazer uma coisa melhor se eu tivesse isso ou aquilo, se eu tivesse mais tempo, ou se eu tivesse uma condição melhor. Paulo estava em meio à cadeia, mas, conforme nos foi dito aqui, frutificou em plena cadeia. Por favor, abra sua Bíblia comigo, Efésios 3:1. Efésios 3, verso 1. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Olha só, ele assim com muita naturalidade, irmãos, ele estava ali por Jesus Cristo. Ou seja, não importava se ele estava ali sendo vigiado pelos romanos, mas o objetivo maior em Cristo deveria ser alcançado, que era a mensagem de Cristo sendo alcançada aos corações ali em Éfeso. É interessante também que desta prisão onde Paulo se encontrava, irmãos, ele escreve ali mais 3 epístolas, no caso, Ao todo, com Efésios, foram 4. As epístolas da prisão são chamadas a epístola da prisão. Você vai acompanhar na sua revista aí, você vai poder ver. São elas: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Acompanha comigo Efésios 6:20. Olha só que exemplo que esse homem nos deixa, Pelo qual sou embaixador de cadeias, para que possa falar livremente como me convém falar. Qual é a cadeia que tem nos prendido nos dias de hoje? Em que prisão nós temos estado e tem impedido de nós pregarmos o evangelho? Aleluia! Eu creio que você pode se identificar aí e nada concernente ao que nós estamos vendo aqui, ao exemplo de Paulo, nada pode nos parar. Seja onde você estiver, seja a boca de Deus, seja a boca profética de Deus e fale da palavra do Senhor, fale daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Amém? A data, o quarto tópico fala da data. De acordo com os Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região de Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar, aquilo que nós já tínhamos falado. Cerca de 2 anos, entre os anos 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente.
Por favor, abra lá em Atos. Capítulo 28, verso 30. Atos 28, verso 30. E Paulo ficou 2 anos inteiro na sua própria habitação, que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo. Então, ou seja, mesmo ali naquela prisão domiciliar, nesta data aqui aproximadamente de 70 a 62 depois de Cristo, ele estava ali pregando o evangelho, não se calava, e ali ele era liberado para pregar o evangelho mesmo preso. Assim, a síntese do tópico primeiro vai nos dizer assim: o apóstolo Paulo é o autor da carta aos Efésios, e a sua data de autoria se dá por volta dos anos 61 e 62 depois de Cristo, durante sua prisão em Roma. Aqui nós terminamos esse primeiro tópico e vamos pular para a segunda parte da lição aí. Os destinatários. O primeiro tópico dos destinatários fala o seguinte: a cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista das corridas e a arena onde corriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Ou seja, irmãos, Éfeso, a cidade de Éfeso era uma cidade muito bem estruturada, quando nós olhamos a nível aqui da Bíblia. Ela era uma cidade portuária, como nós podemos ver. O nome Éfeso, olha só o que significa o nome Éfeso: desejável. Ou seja, era uma cidade onde todos gostariam de estar. Era uma cidade portuária, com certeza tinha suas belas paisagens, e ali, quem morasse ali seria, assim, muito bem de vida. Olha a estratégia do apóstolo Paulo em abranger este contexto, não pelo poder político, poder financeiro, mas porque ali, estrategicamente, irmãos, passava muita gente. Imagina, irmãos, há anos atrás, nessa época aqui, aonde não existia nenhum carro, nenhum avião, aonde os navios naquela época era a principal forma de transporte. Então esta cidade estava muito bem localizada e era muito cheio de turistas que frequentavam esta cidade. Efésios, em Éfeso, a cidade de Éfeso significa desejável. Com o seu desenvolvimento cultural e econômico, vêm os problemas que tentam entrar no meio da igreja. Aí, é claro, vem a cultura, vem todo esse poder político e corrupto que acaba tentando entrar no meio da igreja, que é o tópico seguinte. Vamos para o tópico seguinte? O segundo tópico aqui vai falar bem assim: a religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, Diana, deusa da fertilidade, construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo
contra a idolatria. Então, irmãos, aqui em Éfeso não era muito diferente dos nossos dias de hoje. Lá existia essa deusa, que era uma das mais pregadas e adoradas, Ártemis e Diana. Ártemis para o grego e Diana para os romanos. Ela era uma deusa pagã da fertilidade e protetora do parto. Olha só em que se encontrava essas pessoas aqui em Éfeso, irmãos. Ela personificava os poderes reprodutivos dos homens e de animais. Tornou-se protetora da prostituição cerimonial, que fazia parte do culto sensual e da adoração à idolatria em Éfeso. Aqui, quando nós olhamos para ao longo da história, ela vai se igualar àquela deusa pagã lá dos tempos bíblicos, lá na Babilônia, né? A Asterote, a Afrodite. Na verdade, só troca o nome, o diabo sempre é o mesmo, irmão. Então, ou seja, eles quando vêm aqui adorando esses deuses aqui pagãos, quando eles começam a aceitar a mensagem de Cristo, eles querem introduzir esse paganismo para dentro da igreja. Só que aí Paulo não aceita e Paulo começa a pregar a verdade. Eles pregavam politeísmo, mais de um Deus, mas conforme nosso Deus, nós sabemos que existe só um Deus. E Paulo vem batendo sistematicamente em cima disso, conforme nós vamos ver no livro de Efésios. Outras coisas que lá tinha em Éfeso, outras práticas idólatras, o ocultismo, artes mágicas, encantamentos, amuletos, sacrilégios e feitiços. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos 19, versículo 18 e 19. Atos. Era uma cidade totalmente idólatra e não seria fácil pregar nesta cidade. Talvez muitos de nós desistiríamos, mas Paulo pregou insistentemente a ponto de sofrer várias represárias. Atos 19, 18, 19. Fala bem assim, ó. E muitos do que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. Feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Ou seja, esses homens aqui começaram a pegar todas aquelas práticas idólatras, irmãos, que eles ensinavam e praticavam, e começaram a trazer e se render à palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, pregada pelo apóstolo Paulo. Essa deusa aqui, ela tinha um templo que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo lá em Éfeso. Olha contra o que Paulo estava lutando, irmãos. Olha contra o que o evangelho começou a pelejar contra dentro desta cidade. Muitas das vezes, né, a gente olha e tipo assim, se a gente olhar ao grosso modo, vai querer julgar Paulo que ele queria estar numa cidade que era bem financeiramente, mas não. Esta cidade era um caos se fosse olhar. De idolatria, de fornicação, de prostituição. Ali tinham as sacerdotisas para o sexo. Isso era uma prática normal. Eu estava lendo alguns livros concernente a isso, e dizem os historiadores que quando chegavam aqueles marinheiros, longe de casa, já em navegações, ali meses e meses, eles chegavam com um apetite sexual muito grande. E eles falavam que eles iam sacrificar a deusa Ártemis ou Diana. Olha só, era uma prática comum. E sabe o que a maioria deles fazia com os filhos? Essas sacerdotisas, irmãos, elas quando nasciam, quando engravidavam desses filhos, sacrificavam aqueles deuses ali. Era uma prática muito horrível, muito assim, muito mal aos olhos do Senhor. E Paulo,
conforme nós lemos, Paulo vem batendo forte em cima disso daqui. Atos 19, verso 23 e 28, vai falar bem assim, ó. Atos 19, verso 23 e 28. E naquele mesmo tempo, houve não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia da prata nichos de Diana, dava não pouco lucros aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, quase em toda a Ásia. Este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado, em nada vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. E ouvindo-o, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: Grande é Diana dos Efésios. Olha só, a prática era tão comum, irmãos, que começou agora, através da pregação de Paulo, começou agora a causar desemprego. Porque muitos daqueles homens começaram a deixar aquelas práticas pecaminosas, começaram a deixar a prostituição, a feitiçaria, toda aquela malícia ali que envolvia a cidade de Éfeso. Então, eles começaram a se render a Cristo. Trazendo para os nossos dias de hoje, nós podemos ver que a nossa cultura, infelizmente, a nossa cultura está debaixo de maldição. E como que muitas das vezes isso tenta entrar dentro do nosso meio. Isso está abarrotado dentro dos colégios, dentro dos ensinos. Isso está abarrotado. E isso influencia muito e muitos anos, irmãos. Isso é muito perigoso. Aí muitas das vezes chega no nosso meio, irmãos, não, isso é cultura, nós temos que se adequar. Ei, aonde a cultura vai ferir conceitos e regras que o Senhor nos deixou, aí não. Aí nós temos que rever e bater de frente com isso, sim. Isso não pode nos fazer parar. Sabe por quê? É por isso que eu glorifico ao Senhor, porque a palavra de Deus fala que nós não somos dessa terra. A nossa cultura, nós só estamos aqui de passagem. A nossa cultura é do céu. Talvez eu esteja falando para você que esteja envolvido em bastante coisa, culturalmente falando, e que muitas das vezes tem atrapalhado o agir de Deus. Ei, Paulo não se envergonhou, não se intimidou, pelo contrário, ele, com as doutrinas que o Senhor Jesus os tinha passado, ele bateu de frente contra todas essas práticas pecaminosas. E nos nossos dias atuais, isso tem estado explícito, isso tem tentado entrar para dentro das nossas igrejas. E como que é que nós temos enfrentado isso? É momento de falarmos a verdade, irmãos. É momento de confrontarmos a mentira, o engano com a verdade. Aleluia, glória a Deus. Quando muitas das vezes as pessoas tentam levar para esse lado cultural, e aonde a cultura começa a afligir todos os conceitos, regras, todos os valores que a Bíblia nos passa, aí está errado. Aí a Bíblia vai condenar essa prática. Amém? Conforme eu já te disse, tinha um templo. Olha só, esta cidade era tão formosa que eles tinham um templo, que esse templo ele era todo revestido de mármore, né? O templo era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ou seja, não era uma cidade qualquer, mas que ali o evangelho começou a entrar e a fazer mudança.
Muitas das vezes, irmãos, o evangelho ele entra nas nossas vidas e muitas das vezes a gente começa a pensar que vai causar mil maravilhas, mas quando começa a mexer aqui dentro, irmãos, começa a mexer com a nossa cultura, com as nossas práticas cotidianas e começa a mudar quem somos por dentro. Ei, não é fácil largar muitas das vezes aquilo que você está acostumado desde criança a fazer. Pois é esse evangelho, mas ele traz mudança, ele traz a verdade, e a verdade ela nos liberta e nos leva para o céu. Amém? Vamos passar para o tópico seguinte. A igreja de Éfeso. É o terceiro tópico aí. Esse tópico é bastante grande e eu vou simplificar ele aqui um pouco, tá ok? Você acompanha e estude na sua casa. A igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. Vamos acompanhar, por favor? Abra sua Bíblia, Atos, capítulo 20. Eu já estou aqui aberto. Verso 31 vai falar assim. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos, 3 anos, não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Ou seja, imagina, irmãos, nós recebendo uma notícia, olha, vai vir para a nossa cidade um certo apóstolo chamado Paulo, e ele passar aqui 3 anos, é de muita valia, né? Mas eu tenho certeza que eu estou falando para homens e mulheres de Deus que também têm o mesmo chamado, também têm a mesma responsabilidade nas suas mãos de pregar este evangelho. Ei, nós estamos falando de Paulo, mas o que ele pregou é o que eu e você vivemos hoje. Este evangelho transformador. Amém? Então, olha só, a importância da igreja em Éfeso. Ele encontrou lá, ele evangelizou em Éfeso 3 anos, mas com a participação de muitas pessoas, irmãos, nós podemos ver. Ele encontrou lá os 12 discípulos, Atos 19, 8. Olha o que o texto nos diz. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Olha só, ele estava mediante aos judeus ali, pregando para os judeus, mas nós sabemos, de acordo com a Bíblia, que os judeus, a maioria deles, não aceitaram. Eles não aceitaram. E olha o que eles faziam. Mas como algum deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Então aqui nós podemos ver que ali eles disputavam ali com Paulo, os judeus, e não aceitavam a palavra do Senhor. Só que Paulo se cansa daquilo ali, separa 12, e quem creu dos discípulos ali, eu creio que foram poucos, mas alguns, a maioria dos judeus não acreditavam no próprio Senhor Jesus Cristo, não é à toa que eles próprios, praticamente foram eles que ordenaram a crucificação do Senhor, e Paulo começa a pregar insistentemente a palavra do Senhor para eles também. Olha o que diz, irmãos, no verso 11, desse mesmo texto aí que nós estamos lendo. Nós lemos o verso 8, o verso 9, o verso 11 fala bem assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Através disso daqui, irmãos, chamava muita atenção dos judeus. Eles ficavam assim para morrer, porque, poxa, como podia uma coisa daquela? Pois é, eu creio que esta palavra está chegando para você, que tem resistido muito o que Deus tem falado através da palavra concernente ao seu coração.
Então não resista. Deus tem coisas extraordinárias para fazer através de ti. Amém? Olha só, outras pessoas também que auxiliaram ali na pregação de Paulo foram Apolo, Príscila e Áquila. Vamos acompanhar a leitura? Atos 18, 24 ao 28. Atos 18, 24 ao 28. E chegou em Éfeso certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Apolo era um homem respeitadíssimo. Ele era um homem assim de grande valia nas mãos do Senhor, mas ele também se colocou debaixo da autoridade desses dois conservos de Paulo aqui, Príscila e Áquila, para ser instruído conforme a palavra de Deus. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram Príscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus, querendo ele passar a Acaia, e animaram os irmãos e escreveram os discípulos que recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Ou seja, através desses três aqui, o nosso Apolo, Príscila e Áquila. Essas três pessoas também auxiliaram muito Paulo na pregação ali insistente do Evangelho, apresentando Jesus Cristo através da palavra do Senhor. Vamos pular para o tópico seguinte, que vai falar, é o quarto tópico, que vai falar a saudação epistolar. A saudação é mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados, consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Eu estava olhando aqui estas palavras, né? Graça e paz. E muitas das vezes já vi alguns cristãos repreendendo o outro. Não, nós temos que saudar com a paz do Senhor. Mas, conforme o nosso apóstolo aqui, ele saudava graça e paz. Sabe, muitas das vezes eu acho que tanta gente arruma tanta confusão numa coisa que não tem nada a ver. Graça e paz. Olha só, graça, através da morte de Cristo, Paulo, ele estava dizendo, agora eu sou salvo através da graça. Agora, através da graça que eu sou salvo, eu tenho a verdadeira paz. Graça e paz. Ou seja, Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 vai nos dizer o seguinte, porque pela graça, porque, Efésios 2, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos, não por meio da fé. Perdão, irmãos. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque, o 10, porque somos feituras criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, Paulo se coloca debaixo desse versículo, se esvaziando de si mesmo. Graça e paz. Eu não sou merecedor desta graça salvífica do nosso Senhor e Salvador. Eu não sou merecedor, esta graça me alcançou. Ele, por muito que tinha o que dizer, por muito que tinha o que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, né? Ele era um grande
mestre, professor, mas ele se coloca debaixo desta graça, conforme nós lemos, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ele se colocava debaixo desta palavra aqui, ele falava isso aqui, ó, através da morte de Cristo Jesus, esta graça me alcançou e me salvou. Agora, através da graça, eu tenho a verdadeira paz. Graça e paz. Amém? A síntese desse tópico segundo, nós vamos ler o seguinte: a epístola é considerada uma carta circular dirigida às igrejas da Ásia, a começar pela cidade de Éfeso, o centro político, comercial e religioso da época. Agora nós pulamos para o terceiro tópico e final desta lição, com duas lições aqui. O propósito e a mensagem. Vamos lá? Acompanhe aí na sua revista. O propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico como em outra de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, perceberemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões, vírgula. Aqui eu paro e coloco o dedo para me centralizar um comentário. A carta aos Efésios, irmãos, ela, como as outras cartas, tem um cunho de admoestar as igrejas, ela não vem com este intuito principal. Como nós podemos ver, como por exemplo, a primeira carta aos Coríntios, que vem ali batendo de frente com muitos crentes que tentavam entrar com várias práticas pecaminosas dentro da igreja. Aqui na igreja de Éfeso, a doutrina batia de frente. Ali verdadeiramente havia homens tementes ao Senhor. Mas, conforme nós vamos continuar a leitura, ela vai nos ensinar preciosas lições, doutrinas e muitas lições didáticas para mim e para você. Vamos continuar a leitura? Na vírgula ali. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Ao contrário da primeira carta aos Coríntios, que ali eles tentavam influenciar a igreja, não. A igreja em Éfeso influenciava aquelas pessoas daquela cidade. Por isso que a igreja em Éfeso causou muita discórdia e muita raiva naqueles moradores ali ao redor da igreja. Porque as pessoas estavam se convertendo, as pessoas estavam realmente entendendo a palavra e ali se arrependendo a Cristo e alcançando de Cristo a salvação, deixando aquelas práticas pecaminosas. Ou seja, a verdadeira doutrina, a sã doutrina da palavra estava sendo semeada na sua pura e mais santa palavra. Aleluia, glória a Deus. Não por acaso, o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Vamos ler lá? Efésios, capítulo 1, 20 ao 22. Fala bem assim: que manifestou em Cristo, ressuscitando-o entre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Essa daqui era a primazia da mensagem. Eu estou pregando a Jesus Cristo, que ele morreu numa cruz de madeiro, por mim e por você, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para que eu e você alcançássemos a salvação no Senhor. E pondo-se à sua direita no céu, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. Ou seja, ele estava atribuindo, Jesus é dono disso aqui tudo. Jesus é dono de tudo. Automaticamente ele estava jogando
tudo o que dizia de idolatria, o que dizia de corrupção, o que dizia de coisa errada ali em Éfeso, ele estava jogando por terra e colocando Deus e colocando nosso Senhor Jesus Cristo no seu devido lugar, que era um trono ali, era um trono ali exercido pela palavra, pregado pelo apóstolo Paulo. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras. Mas uma vez salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Efésios 2, de 1 a 10. Aqui nós não vamos ler todo porque o contexto é bastante grande. Então olha só, eu vou ler o verso 2, na lição está pedindo para ler até o 10. Eu vou ler o verso 2, o verso 3 e o verso 4, ok? Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, e como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. O verso 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, irmãos, olha só, ele não tinha medo de pregar o evangelho, ele não tinha medo, ele bateu de frente mesmo, como diz, né, o outro, ele bateu de quina. Então, essas pessoas estavam sendo confrontadas a mudar, confrontadas. Eu acho que é uma mensagem para cada um de nós, né, que muitas das vezes tentamos achar assim, um jeito da palavra tentar se adequar à minha vida, mas nós sabemos que não é dessa forma. É nós, sou eu, é você que tem que se adequar aos conceitos e valores bíblicos. E Paulo não mediu as suas palavras em dizer a verdade. Aleluia, glória a Deus. Não é à toa que ele pagou com a própria vida, mas ele disse a verdade. Aleluia. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre os judeus e gentios. Conforme nós falamos, muitos judeus também começaram a se aceitar o evangelho, né? Não todos, mas uma minoria ali começaram a aceitar. Então agora, entre eles, os judeus e os gentios começaram a conviver junto. Olha só o que diz lá, o capítulo 2, 11 ao 18. Acompanhe na sua Bíblia. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, ereis gentil na carne, e chamadas incircuncisão pelos que na carne se chamam incircuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis em Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegasse perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio. Até o verso 14 está bom. Ou seja, aqui ele estava derrubando essa parede. Ele estava derrubando essa parede que os próprios judeus tinham criado, né? Essa parede que impedia esta comunhão entre judeus e gentios. Ele estava ali separando, ele estava ali derrubando esta barreira. Vamos pular para o tópico seguinte, que vai nos falar o seguinte: a mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. A primeira temática, que eu creio que é uma das principais, irmãos, Jesus Cristo, a cabeça.
Jesus Cristo, a cabeça. A segunda, a igreja, o corpo. Aqui no livro de Efésios nós vamos poder acompanhar isso. Acompanhe comigo aí. Verso 1, capítulo 1, verso 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Como cabeça da igreja. Eu acho bonito que aqui ele poderia atribuir a tantas outras coisas, mas nós vemos que o evangelho, a palavra de Deus, estava tão concreto na mente e no coração de Paulo, que ele agora dá a cartada final. Ei, o cabeça da igreja é Cristo. Agora o corpo, 1:23. Que o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ou seja, a igreja agora estava andando como cabeça que é Cristo e o corpo a igreja. Glória a Deus. Essas são as duas temáticas que nós vamos encontrar como os pontos principais do livro de Efésios. E vem como consumação do plano de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Olha só, como consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. O capítulo 1, verso 3 e 5, vai falar bem assim, ó. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu, desde ante a fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis, diante dele em amor. Muitas das vezes, quando chega nessa parte aqui, e eu já escutei alguns cristãos falando bem assim, se os judeus não endurecessem os corações, aonde nós, como gentios, aonde nós estaríamos? Só que nós vemos que não é por aí. Era um plano de Deus que desde a fundação do mundo estava planejado. Estão entendendo? Era um propósito de Deus que desde a fundação do mundo ele alcançasse a minha, a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Deus sempre tem um propósito. Deus sempre tem algo específico para mim e para você. Nós fomos planejados em Deus antes da fundação do mundo. A igreja de Cristo já foi planejada antes da fundação do mundo. Então não tem essa, porque senão, se nós olhássemos para esse lado, o que seria a morte de Cristo? Não é mesmo? Então, ou seja, este é um propósito concernente aqui, conforme a lição nos fala, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Esse plano foi concretizado na sua mais certa palavra. A segunda opção aqui que o narrador nos traz é o seguinte: a segunda mensagem concernente ao livro de Efésios, a atuação do Espírito Santo como um penhor da experiência da salvação. Aqui até então, quando nós olhamos para a história, muitos não acreditavam no Espírito Santo. Mas quando você começa a estudar a Bíblia e começa a ver várias passagens que começam a dizer sobre o Espírito Santo, né? E o próprio Jesus Cristo vem e trazendo esse anúncio sobre o Espírito Santo. Mas vamos ver conforme diz Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14 nos diz assim: em que também vós estáis debaixo que ouviste destas palavras da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Olha que lindo. O qual é o penhor
da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Aqui agora o Espírito Santo ele entra em cena. Nós podemos ver aqui agora Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo atuando na vida da igreja, concretizando o plano de salvação de Cristo. Ou seja, sem o convencimento do Espírito Santo, sem o Espírito Santo tocando em mim e você, como que podemos nos atentar? Diz. Então aqui Paulo vem e deixa isso aqui muito claro. A pessoa do Espírito Santo agindo na vida da igreja. O terceiro tópico aí, desta mensagem concernente ao segundo tópico aí, é a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Capítulo 2, verso 16 de Efésios. 2,16 diz assim: E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Ou seja, a mensagem da cruz sendo pregada, a mensagem da cruz que agora outrora era rejeitada por muitos, agora sendo pregada como um evangelho da salvação, faz parte da pregação da igreja. Na quarta mensagem aí que tem neste tópico, a revelação do ministério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Capítulo 3, verso 5. Fala bem assim: O qual noutro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Eu lembro muito que a nossa pastora nos falava bem assim, que nos tempos antigos, no Velho Testamento, o derramar do Espírito, né, eu creio que você já escutou isso também, era como conta-gotas, né? E agora, depois que Jesus Cristo veio, salvou as nossas vidas por intermédio da cruz, e agora veio o dia de Pentecoste, e conforme o Senhor Jesus Cristo nos deixou claro que Ele não nos deixaria órfãos e nos enviaria um Consolador, que era o Espírito Santo de Deus, Ele está disposto a encher todos os dias a minha e a sua vida. É Ele que conduz a igreja, é Ele que ministra na igreja, é Ele que ministra nos nossos corações. Esta é a mensagem de Deus. Um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração, na intercessão do Espírito. Então, olha só, nós vemos aqui, de acordo com o que nós falamos, a consumação do plano eterno de Deus, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz, conforme a mensagem que está sendo pregada em Efésios aqui, sendo abordada cada tema. A revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. E agora, mais um requisito que vem nos chamar a atenção. Um novo estilo de vida baseado na unidade. O que eu e você devemos produzir com todas essas mensagens? Sendo alcançados pelo nosso Deus, sendo agora salvos por intermédio de Jesus Cristo morto na cruz, sendo ministrado pelo Espírito Santo, o Espírito na frutificação. Vamos ler? Capítulo 4 de Efésios, capítulo 4, o verso 3. Esteja com a sua Bíblia aberta que nós vamos ler mais versos aí adiante. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, quem produz isso em nós é o Espírito Santo, mas nós temos que guardar isso pelo vínculo da paz, porque é Ele que produz esse fruto em nós. O verso 30.
E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ou seja, o Espírito Santo, ele é sensível. Ele é totalmente sensível. E se eu e você, de alguma forma, temos entristecido, hoje é o momento oportuno de se arrependermos e pedirmos ao Espírito Santo para que ele venha, por intermédio da palavra, voltar a frutificar no meu e no seu coração. O capítulo 5, o verso 9. 5 e o verso 9. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade. Olha o que nós temos que produzir através do fruto do Espírito, de acordo com o livro de Efésios. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade. Está fundamentado sobre esta palavra: bondade, justiça e verdade. Verso 18 e 19. Verso 18 e 19. Então, vos embriagueis com vinhos em que há contenda. Não vos embriagueis. Perdão, irmãos, vou refazer a minha fala. Então, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo do Senhor. Aqui, o apóstolo Paulo já estava falando para aqueles homens que era uma prática rotineira deles se encher de vinhos. Agora, vocês, em vez de se encher de vinho, vocês vão se encher do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. O verso 19. Falando entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Como que se enche? Está aqui, está tudo aqui. Salmodiando, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor no vosso coração. E para finalizar esse tópico, o capítulo 6, verso 18, vai falar bem assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Agora a vida mudou. Agora quem rege a nossa vida, como nós devemos frutificar no Senhor, como nós devemos ali estar baseados no Senhor, através do Espírito Santo. Quem tem que estar agora dirigindo eu e você é o Espírito Santo de Deus. Então, que você, ao escutar esta mensagem, deixe o Espírito Santo agir na sua vida. Peça a Ele neste momento para que Ele venha te encher e você comece a deixar de gostar das práticas que muitas das vezes não te levam a lugar nenhum. E muitas das vezes leva a entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele é um ser totalmente sensível. E ele é o mais interessado, você pode ter certeza disso, meu irmão, minha irmã, de habitar no meu e no seu coração. Este é o desejo, de fazer a nossa vida transbordar no Senhor, para o Senhor. Amém? Agora, partindo para o final desse tópico, a síntese do tópico 3º. A abordagem da carta gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, o seu corpo. Vou repetir. A abordagem da carta gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o seu corpo. Aqui nós terminamos esse tópico e partimos agora para a conclusão. Conclusão. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver
em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Então, meu amado e querido irmão, neste momento nós finalizamos com a conclusão e queremos deixar para você, continue acompanhando, continue lendo, porque conforme nós falamos, essa primeira lição foi apenas uma visão panorâmica do que vem a vir por aí. As outras lições, tenho certeza que com bastante conteúdo em cima deste livro. Não deixe de ler, Efésios são apenas 6 capítulos, e eu tenho certeza que vai trazer muito proveito para as nossas vidas, porque o Senhor Jesus Cristo, como um tema principal, Ele é o cabeça, nós somos o corpo, movidos e admoestados pelo Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Aqui nós finalizamos, eu convido a você a orar juntamente comigo neste momento. Vamos orar? Senhor Deus, Senhor Pai, nós te glorificamos e te exaltamos, ó Deus. Tenho certeza, ó Pai, que a Tua palavra foi semeada, ó Pai. Ah, Senhor, só o Senhor, Espírito Santo, para nos dar o direcionamento, discernimento, para assim, ó Deus, poder entender aquilo que o Senhor tem para nós. Assim, ó Pai, como o Senhor, ó Deus, agiu na vida desses grandes homens, nós te pedimos, Espírito Santo, haja nas nossas vidas através da Tua palavra, porque ela é transformadora, ela nos salva e ela, eu creio, que nos leva para o céu. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua presença. Deus te abençoe. Amém.